Convidamos agora o professor de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, doutor Rodrigo Brandão, que abordará sobre o tema Filosofia Moral e a Natureza do Mal. Por gentileza, doutor. Bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores, sobretudo ao Dr. Rafael Viana, que é também nosso pesquisador no programa de pós-graduação em filosofia que eu coordeno na Federal do Paraná. Eu fico aqui nessa situação que eu sou o primeiro filósofo raiz a falar, e estava um pouco preocupado com o fato de que eu talvez tocasse sobre um assunto muito distante, né? Mas depois das falas que me antecederam, eu percebo que eu posso talvez aqui ajudar a distanciar, a elaborar um distanciamento disso que o professor, nosso reitor, Ricardo Marcelo, disse, que é o pragmatismo, o imediatismo pragmático, né? Então, seria uma maneira também de pôr em prática o respeito à tradição. E agora, ouvindo o professor Rodrigo sobre o Pontes de Miranda, eu me surpreendo em reencontrar o tema do arbítrio que perpassará toda essa minha discussão, que tem um cunho inicial metafísico, né? Então, em grande parte, essa história da filosofia que eu vou fazer com vocês aqui rapidamente num sobrevoo, é também uma história contra o arbítrio, né? É uma história que procura diminuir esse caráter despótico também, tá? Na verdade, eu agradeço o Rafael também pelo fato de sugerir um título que é um mote perfeito para apresentar aqui a relação entre questões metafísicas, né, questões metafísicas e morais, e como essas questões metafísicas e morais tocam ou desembocam em questões jurídicas, né, em questões sobre a justiça, tá? Então, não modifiquei em nada o título sugerido, porque eu achei ele perfeito para estabelecer essa relação, tá? Então, vamos lá, a primeira parte do título, tá? Filosofia moral, tá? Que é um dos campos, por assim dizer, da filosofia, tá? Na modernidade, e aqui eu me refiro à modernidade sólida, né, a modernidade dos pensadores do século XVII e XVIII, que são os pensadores com os quais eu trabalho, não? Então, na modernidade, vigorava ainda a tripartição da filosofia, a tripartição estoica da filosofia, entre lógica, filosofia da natureza, ou física, e filosofia moral, ética ou prática. Tá? Por exemplo, se nós abrirmos um dos livros mais importantes da filosofia moderna, que é o Ensaio sobre o Entendimento Humano, do John Locke, o último capítulo do livro é sobre, justamente, a tripartição da filosofia. E lá o Locke diz o seguinte: eu concebo a ciência, ele chama de ciência, dividida em três partes. A primeira parte, física, o conhecimento das coisas, como elas são nos seus próprios seres, a sua constituição, propriedades e operações. Eu chamo física ou filosofia natural, cujo fim é a verdade especulativa pura, diz o Locke. Depois ele diz a semiótica, que ele usa em grego, né, ou lógica, que é o estudo dos signos, diz o Locke, né? E significa, portanto, analisar como nós pensamos, né, que é, segundo ele, o primeiro passo para se filosofar. O olho tem que ver, mas antes de ver, tem que se ver vendo, para saber justamente o processo e garantir a certeza desse seu conhecimento. E, por fim, diz ele, existe a prática, a habilidade de aplicar corretamente nossos poderes e nossas ações para atingir coisas boas e úteis, diz o Locke. A mais considerável é a ética, que é a busca de regras e medidas das ações humanas que conduz à felicidade e aos meios de praticá-la. O fim desta disciplina não é a mera especulação ou conhecimento da verdade, como é o da física ou da lógica, mas right, diz ele, né? Que é um termo, a justiça, né? O direito, né? E a conduta adequada ao right, ao direito.
Ora, Locke, como eu disse, retoma em seus termos a divisão tradicional e que aparece, por exemplo, num texto anterior, mais de 1000 anos, né, que é como aparece nas obras de Santo Agostinho. Agostinho divide também a filosofia entre filosofia rationalis, filosofia moralis e filosofia naturalis. É certo que o interesse desse texto do Locke estaria nas suas nuances, nas nuances que ele introduz, mas o que nos interessa aqui é guardar o sentido amplo da investigação da filosofia natural, na verdade, guardar dois aspectos destacados pelo Locke, o sentido amplo do que ele chama de filosofia moral, e também o fato de ela não ser desinteressada, ela ser interessada num bom sentido. Nós vamos ver que tem um sentido negativo, kantiano, do interesse, que é um interesse patológico, e existe um sentido positivo do interesse, no sentido de que aquilo que nos concerne a todos. Então, diz o Locke, a filosofia moral tem esse campo amplo de investigação, ela envolve a busca da utilidade, da felicidade, ela envolve a reflexão sobre a vida, as nossas decisões, assim como as noções do bem, da justiça, portanto, a reflexão sobre si, sobre o convívio e a finalidade e sentido dos seus atos. A reflexão, como querem alguns, sobre a morada do homem, né, e a maneira de aplicar esse conhecimento à própria conduta. Então, passemos agora à segunda parte do título, que é natureza do mal. Ora, o que é o mal? Qual a natureza do mal? Bem, aqui começa a metafísica. Quando se pergunta sobre a natureza, esse é um caráter, né, propriamente filosófico, metafísico, o que é, ou como os medievais diziam, a quididade, o que me dá o ser da coisa. Né? Ora, por que eu digo aqui começa a metafísica? Porque nós nos deparamos cotidianamente com manifestações do mal. Né? Violência, guerras, crimes, totalitarismos, intolerância, mas pouco se põe a questão o que é o mal. Este parece ser justamente o métier do filósofo, que faz essas perguntas gerais. Mas, como eu pretendo ilustrar aqui para vocês, o filósofo importa também. Ele tem algo a dizer sobre isso. Embora seja raro e estranho para a maioria das pessoas se colocar essa questão, o que é o mal, todos lidamos, uns mais do que os outros, enquanto indivíduos ou membros de uma comunidade, com noções sobre o bem e o mal. Sejam noções religiosas, políticas ou morais. Portanto, mesmo que não nos coloquemos a questão de maneira direta e metafísica, o que é o mal, somos todos implicados rotineiramente em nossas condutas e sistemas de crenças por noções sobre o mal. E é aqui, como eu disse, que começa a metafísica. Quando falamos sobre outras noções, e aqui eu me permito agora o voo mais metafísico sobre o assunto. Quando falamos sobre outras questões metafísicas morais, como a liberdade ou o destino, por exemplo, por mais que essas noções de liberdade e destino variem, é certo que entendemos minimamente o que queremos dizer. O destino é a concatenação necessária dos acontecimentos, e a liberdade é definida de acordo com a posição filosófica que se adota, como a ausência de impedimento externo ou como capacidade de iniciar a ação por si mesma. A mesma coisa não acontece quando nos referimos ao mal, pois nós saberíamos, sem grandes dificuldades, apontar diversas ações más. No entanto, provavelmente não teríamos a mesma facilidade em responder o que é o mal, o que é esse substrato a todos esses exemplos comuns, o que é comum a todos esses exemplos e que subjaz a eles. Né? Afinal de contas, sob este termo estão aparentemente coisas tão distintas quanto o crime, o pecado, os desastres naturais, as diversas formas de totalitarismo, as doenças e, por fim, a própria morte. Ora, a dificuldade em se enfrentar o problema do mal não se deveria, ao menos em parte, justamente à amplitude excessiva do termo, que impediria qualquer resposta unívoca,
Não residiria aí o problema, precisamente, em se colocar sobre a mesma classe fenômenos tão díspares? Para alguns, a pergunta o que é o mal está fadada a malograr, justamente porque tenta colocar uma série de eventos distintos sob a mesma categoria. Ora, por aí nós já começamos a elucidar e a entrar no debate sobre o que é o mal. Seria, ao menos de início, necessário distinguir dois tipos de mal. O mal que sofremos e o mal que cometemos. Ou o que se chamará na tradição mal de culpa e mal de pena, ou se chamará de mal moral e mal natural. Aqueles que não envolvem a ação direta do homem, o que sofremos, pelo menos não envolvem à primeira vista, como os desastres naturais, e qualquer mal que nos advenha sem que cometamos algo particular. E, do outro lado, o mal que é diretamente resultado da liberdade humana, o mal de culpa ou o mal moral. Vistos mais de perto, essas duas categorias de mal têm diferenças ainda mais significativas. O crime ou o pecado em linguagem religiosa, enfim, o mal moral, é resultado da ação do homem e, nessa medida, torna a ação humana objeto de imputação, de acusação e de repreensão. A imputação faz do homem responsável por uma ação moral, a acusação identifica como violação e a repreensão fornece uma condenação e uma punição. O mal natural, ao contrário, não é imputável, pois ele nos chega, não fazemos com que ele aconteça. Além disso, se o crime é passível de repreensão, aqui eu retomo uma reflexão do Paul Ricoeur, num pequenininho livro chamado O Mal, se o crime ou o mal moral é passível de repreensão, o sofrimento opõe a lamentação. Pois, se o erro faz o homem culpado, o sofrimento faz vítima, o que reclama a lamentação. Há ainda a possibilidade de identificar diferenças mesmo dentre essas duas classes, no interior dessas duas classes de mal. No que se refere ao sofrimento, por exemplo, há que se distinguir o sofrimento advindo diretamente da própria natureza e um sofrimento imputável ao homem, o que por si só já embaralha as duas classes de mal. Ou seja, vocês percebam, num exercício analítico eu posso distinguir os tipos de mal, mas quando eu vou analisá-los, eu começo a ver que há razões para que os filósofos perguntem pela generalidade do mal. Em relação ao mal moral, o mal cometido, talvez fosse necessário ainda diferenciar a violação de normas no interior de uma comunidade, um crime, e a violação de normas consideradas transcendentes, o pecado. Ou seja, perante tudo isso, caberia perguntar mais uma vez se não é justamente por buscar um sentido unívoco de mal que a filosofia não é capaz de encontrar solução ao problema. O que, enfim, faz com que a tradição filosófica insista em se perguntar sobre o mal e não sobre os males particulares e distintos. Embora possamos e devamos distinguir entre mal sofrido e mal cometido, entre mal natural e mal moral, não podemos deixar de notar que o entrelaçamento entre eles é mais comum e mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Quando se considera, por exemplo, a punição de um ato criminoso, é possível compreender como o sofrimento infligido pode estar ligado a um mal cometido. O ato de transgressão, o mal moral, encontra seu correlato de mal físico tanto no sofrimento da vítima quanto no sofrimento do culpado. Como considera Paul Ricoeur, a pena permite compreender o entrelaçamento entre mal moral e mal natural, entre mal sofrido e mal cometido, ou ainda a pena é como o termo que ultrapassa a fratura entre o mal cometido e o mal sofrido. Toda vez que um mal cometido é objeto de punição, o sofrimento infligido desvela o liame entre o mal físico e o mal moral. Mas não só
a pena, mas o próprio ato criminoso causa sofrimento. Ou seja, o mal cometido por um encontra sua réplica no mal sofrido por outro. Mas ainda seria possível pensar outros entrelaçamentos. E esses entrelaçamentos entre mal cometido, entre o crime e o sofrimento, foram pensados na história da filosofia. Seria possível pensar, por exemplo, que a relação entre mal cometido e mal sofrido, considerando, por exemplo, o último como resultado do primeiro. O mal sofrido como resultado do mal cometido. De modo que, numa chave da sabedoria antiga, por exemplo, o mal é infeliz. Ou, numa chave religiosa, o mal de sofrimento é resultado de um erro originário, de um desvio originário. Tudo parece, então, contribuir para que crime e pecado, sofrimento e sofrimento sejam considerados signos de algo maior que lhe seria anterior. Então, apesar de já identificarmos alguns elementos do que seria o mal, fica ainda a dúvida quanto à univocidade da noção de mal. Há um conceito de mal? É possível formular uma definição que caberia para todos aqueles exemplos específicos do mal? O crime, o desastre natural, o pecado, no limite o erro. Ora, quando consideramos o crime, a morte, o sofrimento, sempre o consideramos como falha, como falta. A expressão que se dá ensejo perante a realidade do mal é sempre não era para acontecer. Não era para ser. O crime, o pecado, é um ato que transgride uma regra, ele não era para ser. A morte, bem como o sofrimento de maneira geral, causa o sentimento de que não era a hora, não era a pessoa certa, não deveria suceder daquele modo, enfim, não deveria ter acontecido. Todos esses acontecimentos nos aparecem como diferentes daquilo que poderiam ser, do que esperávamos que fossem. A lamentação é precisamente o resultado de nossa insatisfação perante aquilo que é, mas não deveria ser. Portanto, a melhor maneira para apresentar a unidade do mal seria caracterizá-lo como o que não era para ser. Se o mal é, então, pensado como o que não era para ser, ele nos revela traços que o tornam ainda mais instigantes como o problema filosófico. Pois, em primeiro lugar, ele se mostra como uma incapacidade de encontrar sentido, como uma ruptura em nossa compreensão do mundo. Algo que é, mas não deveria ser, caracteriza-se por quebrar nossa compreensão e expectativa em relação às coisas. Mais do que isso, ele revela que o mal existe antes mesmo de ser concebível. Ele é, mas caracteriza-se justamente pela falta de essência, pela ausência de uma definição positiva. Existia um discípulo norueguês de um filósofo alemão, Schelling, que costumava dizer que o mal, a fórmula é, com jargão filosófico, ela dizia, o mal é uma realidade cuja atualidade precede a possibilidade. É algo que existe antes de ser possível, porque eu não consigo pensá-lo, mas, no entanto, ele existe. Então, o mal é uma realidade cuja atualidade, no sentido de efetividade, de actual, como no inglês, né, de efetividade, precede a possibilidade. Então, toda vez que perante um evento nós dizemos não era para acontecer, estamos sendo encaminhados para o problema do mal. Para melhor compreender os aspectos envolvidos pelo questionamento filosófico sobre a natureza do mal, nós podemos acompanhar e ver como ele surge como um problema metafísico-teológico, mas que essencialmente questiona a nossa imagem e inteligibilidade do mundo, e depois podemos percorrer alguns momentos da história da filosofia para acompanhar as aproximações deste problema com questões de justiça. E eu quero fazer esse sobrevoo rapidamente com vocês aqui. Eu começo com o texto que melhor formula, o que formulou esse problema na antiguidade, que é um texto, que é uma formulação feita por Epicuro, né, que é conhecido como o problema de Epicuro, o dilema de Epicuro, o paradoxo de Epicuro, que na verdade é um tetralema. E eu cito para vocês o texto do Epicuro. Diz o seguinte: ou Deus
quer extirpar o mal deste mundo e não pode, ou pode e não quer, ou não pode nem quer, ou finalmente quer e pode. Então ele está pondo um problema. Tem mal no mundo e tem Deus. Né? Então, 4 saídas possíveis. Ou Deus quer extirpar o mal deste mundo e não pode e não quer, ou não pode nem quer, ou finalmente quer e pode. Se quer e não pode, é sinal de impotência, o que é contrário à natureza de Deus. Se pode e não quer, é maldade, o que também é contrário à sua natureza. Se não quer nem pode, é simultaneamente maldade e impotência. Se quer e pode, o que de todas as hipóteses é a única que convém a Deus, qual é então a origem do mal? Esse problema perturbou todos os monoteísmos e todos os grandes autores da tradição cristã, por exemplo. Ora, percebam que a formulação de Epicuro é um dilema particularmente difícil para os monoteísmos, tá? Em que a realidade do mal tem que ser conjugada com os atributos de Deus. Tá? Uma maneira de enfrentar o problema seria pressupor algum tipo de dualismo cósmico, como fizeram os maniqueus. Existe Deus e existe um princípio antagônico a Deus, que está em disputa com ele. E, portanto, tudo que é mal advém desse princípio. Ora, essa posição aparece ainda em algumas manifestações populares, manifestações religiosas populares. Os maniqueus pressupunham, como disse, 2 princípios antagônicos como a origem de tudo o que existe. Portanto, eles cortam o nó górdio da questão, dissolvem, assim, o dilema de Epicuro. Se o mal advém de um princípio do mal, não há mais dificuldade em coadunar os atributos de bondade e potência de Deus com a realidade do mal. Ora, esta posição foi, por muito tempo, a posição de Agostinho, de Santo Agostinho, antes da sua conversão. Nas Confissões, que eu acho por falar em tradição, um dos mais belos textos da história da filosofia, nas Confissões, Agostinho narra a sua sedução pelo maniqueísmo. Depois o seu posterior e gradual afastamento, e, enfim, um rompimento completo com o maniqueísmo e a sua conversão. Ora, a elaboração da resposta tradicional cristã sobre o problema do mal, do Agostinho ao último texto publicado pelo Karol Wojtyła, pelo Papa João Paulo II, veicula exatamente essa mesma posição que é elaborada pelo Agostinho na sua luta contra os maniqueus. O que o Agostinho, para ir mais rápido, o que o Agostinho diz? Qual que é o raciocínio que ele opõe aos maniqueus? Primeiro, Agostinho tentará mostrar aos maniqueus que o mal não é uma substância, não é uma coisa, e que, portanto, tudo o que existe é bom. Esse é o primeiro passo de novidade do cristianismo em relação às seitas gnósticas que diziam, opa, tem coisas ruins no mundo, que eu não posso tocar, não posso comer, não posso... E a posição cristã que dizia, não, tudo que existe é bom, tudo é criação divina, portanto é bom. Não é absolutamente bom, mas é relativamente bom. E o Agostinho usa um raciocínio simples. Ele diz, vocês acreditam, maniqueus, que as coisas que existem são corruptíveis, né, no sentido medieval, que é sujeito à mudança, que nasce e morre. Ele fala assim, acreditamos. Bom, se corromper é se tornar mal, corromper é perder ser, portanto, tem que perder algo que existe. Se perde algo que existe, o que existe é bom. Então, é um raciocínio simples para dizer, se corrompe, não é absolutamente bom, mas é relativamente bom, porque tem algo a perder. Porque se não fosse nada bom, não se corromperia. Em outra passagem belíssima das Confissões, Agostinho narra um delito da sua juventude, um crime que ele cometeu por volta dos 16 anos, com amigos cúmplices, que é um roubo de uma pera. Ele está com os amigos e rouba uma pera. Mas o mais interessante é justamente isso, a simplicidade do ato. A partir da reflexão do Agostinho, Agostinho chega a dizer, bom, meu ato aqui parece pior do que as sevícias de Calígula. Não é possível ele comparar um roubo de uma pera, mas justamente é a reflexão do Agostinho que mostra o quê? Que esse ato criminoso mais simples parecia sem motivo, e, portanto, não motivado, parecia ser pior do que crimes
mais graves, mas que, no entanto, seriam motivados. Tá? Então, o que Agostinho diz? Ora, ele tenta entender, e passa páginas e páginas tentando entender por que ele roubou aquela pera. Tá? A análise do funcionamento da vontade num ato criminoso revela para Agostinho que o crime, o delito, é sempre a busca desviada de um bem. Né? O mal é falta, ele é diferença, ele é anomalia. O delito reside exatamente na falha entre o ato e aquilo a que ele próprio verdadeiramente visava, que era um bem. O mal, portanto, é, como Agostinho definirá, uma privatio boni, uma privação de bem. Né? Ou, como o jargão medieval dirá mais tarde, um nihil privativum, um nada de privação. Né? Aí tem uma distinção medieval entre privação e negação que não cabe aqui. Né? Para chegar a essa conclusão, Agostinho, como eu disse, analisa o funcionamento da vontade e distingue, no ato delituoso, os aspectos positivos dos aspectos negativos. Tudo o que existe propriamente no ato, diz Agostinho, é positivo. A pera, a vontade, a ação de tomá-la, tudo isso é positivo. O aspecto privativo reside justamente na diferença entre o ato e o interdito. Entre o ato e a lei. Entre o realizado e aquilo que deveria ser. Essa distinção continua a vigorar e ser importante para o problema do mal em todo o pensamento medieval, por exemplo, em São Tomás de Aquino. Isso pretendia o quê? Ao mesmo tempo, compreender o seu ato e dar uma resposta aos maniqueus, dizendo Deus não tem nada a ver com o mal. Percebam? Ele é como um ourives, ele cria um anel, tudo que existe no anel é positivo, é ouro, é bem, mas tem o buraco do anel. Aquilo é o que falta, mas que constitui o anel. Percebe? Então, ele não cria separadamente o buraco, ele cria o anel. Vamos ver aqui essa... Então, aqui nós encontramos, portanto, a gênese da concepção tradicional cristã sobre o mal, cujos traços principais eu gostaria de destacar. Primeiro, o mal não é uma substância, não é uma coisa, um ser. Ele é uma falta, ele é um desvio, ele é uma falha, ele é o que não deveria ser. Em segundo lugar, a tradição cristã subsume o mal de sofrimento ao mal cometido. Então, a origem de todo o sofrimento é devida a um erro moral, um pecado adâmico. Essa perspectiva será muito atacada no pensamento moderno, por volta do século XVII. E, curiosamente, todos os críticos dessa posição eram cristãos. Então, não eram autores contra a tradição cristã. Ao contrário, eram cristãos que, no entanto, não se contentavam mais com a resposta tradicional e mostravam suas falhas, alguns decidindo pelo fato de que é insolúvel o problema do mal racionalmente, e outros pretendendo oferecer uma resposta ao problema do mal, ainda cristã, mas superando a resposta medieval. E o mais importante autor para este assunto é o filósofo alemão Leibniz. O Leibniz, que era um justnaturalista, que exercia também a advocacia, foi responsável pela elaboração de um dos primeiros planos de reunificação da cristandade, ou de unificação da Europa. Ele escreve um livro chamado Ensaios de Teodiceia. Ele cunha esse termo, quem cunhou esse termo, que em filosofia hoje é comum, Teodiceia, foi cunhado pelo Leibniz, e que é a junção dos termos grego theos e dike, a justiça de Deus. Ora, Leibniz ali, bom, eu não vou entrar no detalhe da obra, mas a obra poderia ser inteirinha analisada em termos jurídicos. Ela é totalmente feita em vocabulário jurídico, e o final dela tem um resumo chamado A Causa de Deus. A causa no sentido jurídico, e ele diz, eu sou um advogado de Deus, que estou aqui defendendo Deus contra os ataques feitos pela filosofia. Na verdade, é um trabalho bem ingrato, ele dirá, né? É quase mais difícil do que ser advogado do diabo, porque tem uma tradição de crítica à providência divina. Então, o que cabe ressaltar
nessa posição que eu quero explorar rapidamente com vocês, que é a do Leibniz, e que é a resposta mais sofisticada ao problema do mal, é que há nela elementos metafísicos, morais e jurídicos em todo o momento. Um dos grandes livros sobre esse assunto se chama Leibniz e a Jurisprudência Universal. Segundo o autor, apesar dos males no mundo, crime e sofrimento, este, e aí parece chocante, totalmente contraintuitiva, este é o melhor dos mundos possíveis. Este é o melhor dos mundos possíveis. Dentre todas as combinações possíveis de coisas e eventos, esta combinação que existe pareceu a Deus a melhor candidata a existir. Um ser infinitamente poderoso e bom só pode escolher o melhor. O mal ressurge para Leibniz como mal moral, como imperfeição, mas no outro quadro metafísico que eu gostaria de destacar dois aspectos. Primeiro, a objetividade do bem. Segundo, a noção de melhor. Em outro texto, chamado Discurso de Metafísica, Leibniz afirma que um ser sumamente bom e inteligente só pode fazer o melhor, e esclarece o que ele entende por bondade. Em parágrafos complicadíssimos sobre a relação entre vontade e intelecto de Deus, o que Leibniz defende, na verdade, é a objetividade da justiça. Este mundo é melhor pois Deus o escolheu, ou ele é melhor porque foi feito por Deus? Ou seja, reformulando, esse mundo é melhor porque é feito por Deus, ou Deus fez este mundo porque ele é em si o melhor? Esta pergunta metafísica é, na verdade, para Leibniz, uma questão de justiça. Como respondo a ela, diz Leibniz, conforme respondo a ela, diz Leibniz, afirmando, por exemplo, que as coisas são boas tão somente por vontade divina e não por regra, ponho em risco, além do amor e da glória de Deus, a própria justiça, diz o Leibniz. Pois, neste caso, não teríamos que louvar Deus e dizer que ele é bom, mesmo que ele fizesse o contrário do que ele fez. E, portanto, diz o Leibniz, aqueceríamos a definição de justiça dada por tiranos, em que o que agrada ao mais forte é, por isso mesmo, o justo. Duas personagens dos diálogos de Platão figuram subrepeticiamente aqui. E talvez evocar essas duas personagens dos diálogos de Platão ajude a compreender o que está em jogo e ver como esta pergunta metafísica é essencialmente moral, é sobre moral e justiça. Estas figuras são Eutífro, do diálogo platônico do mesmo nome, Eutífro, e Trasímaco, personagem da República de Platão. Um personagem que é muito importante porque hoje estamos cheios de herdeiros de Trasímaco. Quanto a Eutífro, Leibniz, só lembrar, esse diálogo é particularmente interessante porque é o diálogo que acontece num tribunal. O Sócrates vai para o tribunal para ficar sabendo das acusações que lhe são feitas e encontra lá o Eutífro que vai denunciar, acusar o seu próprio pai por assassinato. Então é um encontro entre um acusado e um acusador. Esse trecho que me interessa ficou conhecido como o dilema de Eutífro. Em certo momento do diálogo, desse diálogo entre um acusado e um acusador, Eutífro diz que aquilo que é amado por todos os deuses é piedoso. E o oposto é ímpio. E aqui Sócrates intervém com aquelas suas perguntas incessantes, intervém para esclarecer a opinião de Eutífro. E aí ele diz, eles, os deuses, amam algo piedoso e sagrado porque isto é piedoso, ou as coisas que amam são piedosas e sagradas porque os deuses amam-nas? Ora, Leibniz, ao reformular aqui o dilema de Eutífro, quer evitar uma noção de justiça que remete a outra figura dos diálogos de Platão, Trasímaco, o agressivo interlocutor de Sócrates na República, que afirma que a justiça é a conveniência do mais forte. Portanto, lembremos, Leibniz, justnaturalista, afirma a objetividade da justiça contra a concepção voluntarista. Não é surpreendente, portanto, que ele mesmo, nessa discussão metafísica, moral e jurídica, procure fornecer não detalhes, mas
componentes ou elementos gerais que permitam compreender em que sentido o mundo é o melhor, em que sentido o mundo é bom, né? Em que sentido esse mundo pode ser dito o melhor. E a conclusão não será muito animadora para o restante da filosofia. Se a resposta é toda sofisticada, quando ela chega nesse ponto, ela parece não entregar tudo o que ela promete. O bom ou o melhor é definido em termos de realização do máximo com o mínimo, diz o Leibniz. Esse é o sentido do ótimo, que é o termo que ele usa. Fazer algo ótimo é conjugar a multiplicidade dos fins com a simplicidade dos meios. Ora, esta concepção do melhor e da própria racionalidade traz consigo elementos que serão recusados por diversos filósofos modernos. Eu penso no interlocutor contemporâneo do Leibniz, que é o Pierre Bayle. Eu penso em toda a crítica elaborada no século XVIII pela literatura do Voltaire e pelo Kant. Tá? Não convém aqui adentrar nos pormenores, nas sutilezas de cada crítica. Elas envolvem formas e pontos de vista distintos, com consequências muito distintas, que, no entanto, nós podemos traçar a posteridade do problema do mal a partir delas. Se a gente considerar o Rousseau, por exemplo, como isso a questão do mal vai desencadear numa postura de análise social e política. Como, se nós analisarmos o Voltaire, como essa postura será refletida numa outra obra do século XIX, completamente diferente de ambiente, de atmosfera, mas que retoma esse caráter de escândalo e revolta, que são os irmãos Karamazov do Dostoiévski, né? E os elementos que me interessam aqui, a posição do Kant, que reverbera, por exemplo, num belíssimo livro da Hannah Arendt, que é Eichmann em Jerusalém, sobre a banalidade do mal. Então, eu só quero, para encaminhar ao fim, me referir a um texto do Kant relativamente pouco conhecido, que, com uma face metafísica e teológica, é, na verdade, um texto de intervenção política sobre questões morais e jurídicas. O texto se intitula Sobre o insucesso de toda tentativa de teodiceia. Né? Sobre o insucesso de toda tentativa de justificar Deus perante a realidade do mal. Ora, um histórico rápido desse texto. Esse texto é um texto que tem uma cara teológica, mas ele é um texto de intervenção. Ele é um texto, é o primeiro texto do Kant num jornal de Berlim. E se tem poucas informações sobre o texto, mas 2 pontos são importantes para ver como ele tem que ser concebido como um texto de intervenção. É um momento em que nós temos a ascensão do Frederico Guilherme II, então a substituição de um governo mais aberto, que era o do Frederico Grande, por uma figura ligada à religião muito fortemente, que era o Frederico Guilherme. E ele institui como ministro da Educação e das Questões Religiosas o Wöhner, que a primeira medida que ele faz é instituir um consistório em que todos os professores de teologia e filosofia terão que afirmar a sua fé antes de se tornarem professores. Então, não basta mais conhecer a teologia, tem que acreditar em tudo aquilo. Né? E aí, em grande medida, o texto do Kant é justamente uma intervenção sobre isso. Né? Ora, o texto é belíssimo, mas, como os textos do Kant, difícil, né, de entrada, de penetrar, porque tem um vocabulário próprio. Ele tem 2 partes. Uma primeira parte é para mostrar que toda tentativa de justificar racionalmente a existência do mal perante os atributos de Deus é fadada a malograr, não vai dar certo. Né? Por quê, diz ele? Porque a noção de Deus envolve inteligência e bondade. Percebam, Leibniz tenta reduzir a bondade à inteligência, ao dizer que bom é aquilo que eu faço mais facilmente, quando eu consigo bons meios para um fim. Kant vai dizer, não, a noção de Deus tem bondade e inteligência. E, portanto, eu tenho que reconhecer que existem 2 tipos de sabedoria, diz o Kant. Uma sabedoria de arte, que é o quê? Kant a define como a capacidade de encontrar bons meios para fins quaisquer. Qualquer que seja o fim, eu encontro um bom meio de realizar.
E existe o que o Kant chama de sabedoria moral. A sabedoria moral é encontrar o bom meio, mas não para fins quaisquer, para fins eles próprios morais. Então, me permito aqui uma digressão, já que o professor Ricardo também tocou nesse ponto. Essa distinção entre uma sabedoria de arte, que consiste em empregar o melhor meio para fins quaisquer, e a sabedoria moral, que encontra o melhor meio para o melhor fim, né, permite entender, compreender que, ao contrário do que ele pensava sobre si mesmo, Eichmann não era kantiano. Quem leu Eichmann em Jerusalém, tem um momento que ele lá no tribunal, se diz, não, eu sou kantiano, eu segui a lei. Olha, ele não era... Isso permite entender duas coisas do livro da Hannah Arendt. Por que ele não é kantiano e por que há uma burrice ali, né? A estultice. Apesar de ele ser inteligente. Então, como alguém pode ser inteligente e burro ao mesmo tempo? Ora, justamente porque ele não pensava. Eichmann não era kantiano, ele não pensava propriamente, a sua estultice reside aí. Ele pode ser inteligente, ser capaz de realizar bem um fim, ser capaz de realizar bem um fim, como parece ter sido esta sua qualidade que o fez galgar a hierarquia da SS. Ele era ótimo para resolver problemas logísticos. Para ele era capaz de transportar rapidamente e indiferentemente ferro para forjas ou corpos para forno. É isso que o fazia eficaz. Então, alguém pode ser eficaz e estulto ao mesmo tempo. Ele não pensava no sentido mais amplo do termo. A Hannah Arendt deixa claro, ele era incapaz de se pôr na posição do outro. Essa é uma maneira de mostrar o limite da inteligência. A segunda parte do livro é mais enigmática ainda, do texto do Kant. É um texto curto. Então tem essa parte de crítica, ele diz, não é possível fazer essa teodiceia, não é que não deu certo até agora, nunca dará certo, porque o mundo me dá a inteligência de Deus, mas não me dá a bondade. E aí ele diz na segunda parte, mas tem uma teodiceia que já foi feita. Essa teodiceia é uma teodiceia prática, não especulativa. E ela é o livro de Jó, da Bíblia. E aí ele faz uma análise do livro de Jó, que é magnífica. É um livro, para quem já leu esse livro, um dos livros mais antigos da Bíblia, se não o mais antigo, ele é um dos textos mais antigos, ele é muito enigmático, porque o que tem lá no Jó? Jó, que é feliz, rico, vira o objeto da aposta de Deus e do diabo. E o diabo está dizendo, olha, ele só acredita em você porque ele está bem, né? Tem tudo, é feliz. Se ele sofrer, ele vai deixar de acreditar. E aí Deus aposta e Jó perde tudo. Perde a mulher, os filhos, os bens. E a atitude do Jó é muito interessante, porque ele continua acreditando, então ele não deixa de acreditar, mas se revolta. Ele se revolta. E aí tem os amigos do Jó. Existe até uma expressão em português que é amigo de Jó, né? Os sujeitos que ficam consolando com outros interesses. Consolando quem sofre com outros interesses. E tem os amigos de Jó que dizem, olha, o Jó continua com a fé, mas bate o pé dizendo, não há razão para eu sofrer. Se Deus aparecesse na minha frente, eu o acusaria. Você está fazendo algo que não tem motivo. E os amigos dizem, não, tem motivo sim, você que não sabe. Você cometeu um pecado que não sabe. As razões de Deus são insondáveis. Não? Ora, o que interessa aqui? Como interpretar esse texto enigmático? Porque o que acontece? Ao longo da leitura, nós temos a impressão de que, se Deus aparecesse, como ele aparece no final do texto, ele justificaria os amigos do Jó. Não, você cometeu um pecado e não sabe. Mas, no final, Deus aparece e justifica Jó. E fala, você está certo em permanecer na fé, mas se revoltar. E aí a gente não consegue entender o que esse fim quer dizer. Como interpretar esse texto? Kant dirá interpretá-lo moralmente. No sentido de que o próprio texto bíblico é porta-voz de um discurso moral, independente e, por vezes, revoltoso. É nesse texto em que é defendida a postura consciente e sincera sobre a adequação da conduta à norma,
A consciência feliz daquele que age desinteressadamente por respeito à regra e não a atitude de submissão por autoridade ou temor dos amigos de Jó. Em certo momento do texto, Kant diz assim, se Jó tivesse num consistório na Alemanha, ele não passaria. Ele não passaria. Hã? Por quê? Porque ele não se submete à autoridade cega. Ele quer razões. Hã? Ora, então o que interessa não é a atitude da submissão por autoridade ou temor dos amigos de Jó, que na verdade dão conselhos a Jó interessados, porque eles dão conselhos a Jó como sabendo que Deus está ouvindo, portanto, eles têm algo a ganhar ao defender Deus, mas sim a posição sincera da consciência feliz de Jó, que sabe a adequação da sua conduta em relação à regra. Então, eu gostaria de concluir aqui colhendo alguns frutos desse rápido percurso sobre a filosofia. O primeiro ponto é que esse percurso nos mostra a dessubstancialização, me perdoem o termo, a dessubstancialização do mal. A filosofia mostra que o mal não é uma coisa, não é um ser, ele se manifesta justamente entre o dever ser e o ser, ele constitui tudo aquilo que existe enquanto falta, enquanto desvio, enquanto falha, em relação ao que deveria ser, a norma ou a lei. Portanto, a filosofia pode ensinar como são falsificadoras e como são obstáculos ao conhecimento moral os processos de substancialização do mal, de cristalização do mal em suas manifestações, em pessoas, coisas ou grupos. Me lembro aqui de um belíssimo livro do Terry Eagleton, chamado Evil, em que ele relata um caso que aconteceu há uns 20 anos na Inglaterra, quando duas crianças de 10 anos torturaram e assassinaram um bebê. Né? Ele diz, a reação dos policiais que chegaram foi de substancializar o mal naquelas crianças, e todo mundo se chocou como se a criança fosse sempre o ser ingênuo. Ora, se nós acreditarmos na psicanálise, não é, como ele diz, no Freud, há mais razões para haver violência entre as crianças do que entre os adultos, porque são seres semi-socializados em que ainda o superego é muito pequeno. Né? Então, não deveríamos chocar. O que o Eagleton está chamando a atenção? Que quando eu faço essa substancializo o mal na figura, eu deixo de entender o fenômeno. Eu deixo de entender o que realmente está em jogo. Segundo ponto. Esse percurso pode mostrar, e isso poderia ser feito em mais detalhe, como uma pergunta metafísico-teológica está desde sempre implicada com questões de justiça. E como, modernamente, é sobretudo as questões de justiça que importam na decisão sobre que posição adotar perante a realidade do mal. E, por fim, esse texto do Kant nos mostra também como todos nós perdemos quando uma questão que concerne a todas e todos, como a natureza e manifestações do mal, ao invés de ser o objeto, como em Jó, de sincera e desinteressada busca de compreensão, é suplantada pela submissão interessada à autoridade desta ou daquela confissão, como querem os amigos de Jó. Bem, de amigos de Jó, o mundo está cheio. E se Kant estiver certo, o inferno também. Obrigado.